Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. O evangelho de hoje está em João 7, dos versículos 32 ao 36. E aqui é uma passagem muito interessante, onde os chefes judeus, os chefes da religião judaica, que eram os fariseus, eles enviam guardas para prender a Cristo, para prender Jesus. E Jesus diz: Eu vou ficar com você só mais um pouco, e depois irei para aquele que me enviou. Vocês vão procurar e não vão me achar, pois não podem ir para onde eu vou. E aqui está a parte mais interessante do texto. Os líderes judeus começaram a se perguntar: mas para onde será que ele vai, que não poderemos achar? E começaram a conjecturar: será que ele vai morar com os judeus no estrangeiro? Será que vai ensinar os não-judeus? Ou será que ele quis dizer quando afirmou: o que será que ele quis dizer quando afirmou: vocês vão me procurar e não vão me achar, pois não podem ir para onde eu vou? Esses moralistas, esses legalistas aqui da época de Jesus, né, da qual os fariseus faziam parte, né, existiam outras facções, mas os fariseus eram a maior parte desses líderes da religião judaica, que ficavam aqui, de certa forma, perseguindo Jesus. Eram pessoas que eram completamente esvaziadas de espiritualidade. Eram pessoas completamente arraigadas, presas, né, enraizadas neste mundo sensível aqui, nas coisas materiais deste mundo aqui. Coisas materiais, como eu sempre tenho dito, não são objetos de valor, né, não são bens financeiros, né, não é dinheiro, não é imóvel, não é carro, não é isso. Também, né, também compõe isso, mas o mundo material é o mundo aqui sensível, né? É essa terra aqui em que nós estamos, onde eu toco as coisas, eu tenho sensações, eu tenho interação, né? Isso aqui é o mundo material sensível. Eles eram pessoas profundamente materialistas neste sentido, né? Presas a este mundo aqui. E eles, como eram esvaziados de espiritualidade, não podiam entender o que Jesus estava querendo dizer. O lugar para onde Jesus iria era o lugar que lhe cabe, né? O paraíso, o céu. Ele iria voltar para a presença de Deus Pai, o Criador, né? Jesus era Deus. Então ele ia regressar de onde ele havia vindo. Tanto que ele morre, ressuscita, né? E está vivo até os dias de hoje. Ele é Deus. Mas essas pessoas não poderiam entender. E isso é algo típico dos moralistas. Nos dias de hoje, na igreja do século XXI, na realidade, em grande parte da história da igreja, nós também nos deparamos com pessoas assim. Hoje, nós vemos pessoas nas igrejas que só sabem falar de pecado. São pessoas que estão presas aos pecados externos e geralmente aos pecados dos outros, né? Elas ficam olhando para os outros e falando assim: olha só aquela irmã, ela fez isso, né? Eu vi no Facebook dela, né? Eu vi o irmão fazer tal coisa, né? Então, são pessoas apegadas apenas aos pecados exteriores, de ordem material propriamente, né? Material no sentido em que nós estávamos falando há pouco. Então, eles ficam procurando aquele que, enfim, toma qualquer coisa, que ele julga que que o crente não deve beber, faz alguma coisa que ele julga que o crente não deve fazer, né? Fica fiscalizando rede social para ver se a pessoa foi numa festa, fez isso, fez aquilo, e está profundamente apegada a isso. Fica, quando vai ensinar, só fala de pecado. Então, a pessoa que não entendeu que existe uma coisa chamada graça, que se sobrepõe ao pecado, né? São os moralistas, são os legalistas. Então, quando nós estamos falando de legalismo e de moralismo aqui no Evangelho, no Novo Testamento, isso se transmuta dessa forma para a nossa realidade cotidiana. São crentes que ficam dando uma importância demasiada ao pecado, que só fazem suas pregações sobre pecado, que ficam investigando a vida uns dos outros, que ficam querendo que os seus pastores, os seus líderes, proíbam as pessoas de fazerem as coisas dentro da igreja, porque
sei lá, eventualmente, vamos supor aqui, vou usar um exemplo. Pastor, a menina foi numa festinha, eu vi no Instagram dela. Ela não pode dar aula para as crianças porque veja só como que é possível isso acontecer. Então você vê que é uma pessoa completamente esvaziada de espiritualidade. Ela segue a regra pela regra, né? Crente não faz isso. E a pessoa não tem a consciência de assim. Não é que o crente não faz isso. O crente, quando ama a Deus, eu quando amo a obra de Jesus na cruz, quando eu valorizo isso, eu amo de volta, obedecendo a Jesus, aquilo que ele toca no meu coração, que precisa ser mudado, ou que eu preciso fazer. Então é uma pessoa profundamente esvaziada de espiritualidade. Então nós temos muitos fariseus, moralistas, legalistas, que eram como aqueles do Novo Testamento nos nossos dias. E nós devemos tomar cuidado com isso, para que nós não nos tornemos pessoas assim. Quando nós enxergamos alguém dessa forma, nós devemos orar para que Deus tenha compaixão dessa alma e possa mostrar para essa pessoa como viver o cristianismo de fato. Viver o cristianismo de fato não é seguir essas regrinhas. O crente pode isso, o crente não pode aquilo. Viver o cristianismo de fato é amar a Deus sobre todas as coisas. É crer que Jesus Cristo morreu e ressuscitou e perdoa os meus pecados. Então, não é ir ou não na festinha, por exemplo, né, usando o exemplo que a gente já disse aqui, ir ou não na festinha. Mas é o que aquela pessoa, o que Deus tem feito na vida dessa pessoa. É orar por essa pessoa e não querer proibir a pessoa de fazer as coisas na igreja. Porque se eu proíbo de fazer as coisas na igreja, se eu coloco de banco, de castigo, enfim, qualquer coisa, eu corro o risco de perder essa alma. Eu corro o risco de tornar o cristianismo para essa pessoa um fardo pesado. Nós devemos ensinar as pessoas que elas devem ser obedientes a Deus por amor e não porque uma regrinha cristã diz que tem ou não que se fazer algo, que precisa-se ou não ser ou de tal ou qual forma. Nós precisamos ensinar as pessoas que o testemunho que mostra que alguém é cristão é o testemunho que fala internamente e não externamente, né? Então não é o que eu faço ou deixo de fazer que é o meu bom testemunho, mas como eu encaro a minha crença, como eu lido com Jesus Cristo todos os dias na minha vida, como eu enxergo o fato de eu ir à igreja e de eu fazer as coisas na igreja, né? Então, é porque eu danço, por exemplo, na igreja. Eu danço em gratidão. Eu estou na igreja fazendo algo porque Deus me dá saúde, me dá condições, e essa é a forma que eu tenho de agradecer e de inspirar aquelas pessoas que estão me vendo dançar. E eu estou usando um exemplo aqui, temos vários, é claro. De inspirar, né? A forma que eu posso inspirar aquelas pessoas que estão me vendo ali a também adorarem a Deus, a viverem uma vida de exaltação no nome de Deus. Então, nós devemos orar para que o Espírito Santo nos ilumine no nosso processo de santificação, a enxergarmos a forma de cumprir a sua vontade para a nossa vida. Não é olhar para a vida do outro, porque senão nós estaremos sendo como esses moralistas, legalistas, fariseus da época de Jesus. Nós não podemos ser assim, porque não é assim que se comunica o Evangelho. Não é o meu testemunho que salva almas, é o Espírito Santo da maneira que lhe apraz, que ele quer, que ele usa da maneira dele. A expertise é dele, não é minha. Então, que nós possamos olhar para essa passagem aqui hoje e pedirmos fervorosamente a Deus: Senhor, eu sou tão pecador quanto os outros, me perdoa e me impede de ser um fariseu, um legalista, um moralista que quer ficar corrigindo as pessoas, porque eu mesmo preciso de correção. Muitas vezes por pecados muito piores do que os externos, por ódio, por ira, por inveja, por orgulho, que os moralistas geralmente não falam, porque eles não enxergam a si próprios, eles enxergam os outros. Mas esses são os piores pecados que existem. As pessoas que prenderam Jesus e o traíram e o entregaram para ser morto, eles cumpriam muito bem essas regras externas, mas eles estavam podres por dentro. Eles estavam contaminados de vaidade,
de ciúme, de inveja, de ira, as piores coisas que a natureza humana pode produzir. Eles eram avarentos, eles eram tudo o que a natureza humana produz de pior. Mas estavam olhando o que as pessoas, estavam olhando o alheio, né? O que as pessoas faziam ou deixavam de fazer exteriormente. Então nós não podemos, em hipótese nenhuma, ser dessa maneira. Peçamos a Deus todos os dias para que Ele nos ajude a não sermos hipócritas, fariseus, e olharmos para nós mesmos e não para os outros. E arrebanharmos dentro da igreja todos aqueles que sim, erram e pecam, porque é para estes que Jesus veio, é para estes que Jesus morreu. A salvação é a graça, a justificação, não é os atos exteriores que nós fazemos, cumprimos ou deixamos de fazer ou de cumprir. Deus abençoe você. Até mais.